Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Ney Ladeia, cujo nome é Forças Renovadas. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, todos os dias eu digo isso para você. Honra a quem tem honra, quem escreveu foi o irmão Ney Ladeia. E eu não colaborei com nada. O que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Mas a despeito disso, eu peço também, todos os dias, que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho e principalmente compartilhem. Por quê? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre traz um resultado. A palavra de Deus, ela nunca volta sem um benefício, né? Ela não volta vazia. Então, eu peço que você aí, segundo a sua misericórdia, repasse para outras pessoas, para aquelas que já conhecem Jesus para serem edificadas, para que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Jesus Cristo, que elas possam se interessar e quem sabe, né, entregar a vida a Ele. Bom, eu vou pedir agora que vocês orem comigo e vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a entender o que de especial tem na palavra hoje para a gente. Vamos orar? Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu possas nos mostrar a importância de termos as forças renovadas em Ti. Senhor, que todo cansaço, toda fadiga, toda moleza, tudo aquilo que nos impede de seguir em frente, de fazer a nossa missão, de continuar, seja colocado aos Teus pés e que nós tenhamos as nossas forças renovadas em Ti. Amém. Meus irmãos, então nós vamos hoje aprender em Isaías 40, de 26 a 31, sobre o fato de termos forças renovadas. Bem, é um texto que vai nos dar grandes lições espirituais, né? E onde a gente aprende que admitir a nossa fraqueza é o primeiro passo para nós recebermos o renovo, né? Quando a gente reconhece o nosso cansaço, quando a gente reconhece que não aguenta mais, aí sim é que Deus entra com a parte dele e renova, né, as nossas forças. Então, obviamente, a espera não é passiva, né? Tipo, não. A espera, para quem espera no Senhor, né? É uma ação cheia de fé, de confiança ativa. E o que Deus promete pra gente? Deus nos promete forças renovadas. Ele nos promete uma nova capacidade de viver, simbolizado pelas asas da águia, que é uma altura espiritual, resistência e perseverança. Qual que é a metáfora da águia, né? A ilustração? Que voar alto, né? Representa elevar-se acima das preocupações aqui da terra. Correr sem cansar vai simbolizar energia para enfrentar os desafios intensos. Caminhar sem desfalecer refere-se que a cada distância, no dia a dia, nós temos que manter constância, mesmo que a jornada seja longa. E qual que é a aplicação prática? Bom, moral, né? A gente tem que buscar forças na oração, buscar forças em Deus, quando a fé parece enfraquecida. Na nossa vida diária, nós temos que confiar que Deus nos sustenta, mesmo nos momentos que nós estamos esgotados. E temos que ter esperança, né? Lembrar que o Criador das estrelas também cuida de cada detalhe da nossa vida. E isso é uma coisa incrível. Então, vamos ler o nosso texto, que está em Isaías 40, de 26 a 31. E diz assim, ó.
Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Amém? É um texto maravilhoso, né, irmãos? Bom, então nós vamos aprender hoje sobre forças renovadas. Bem, você já se sentiu assim cansado? Cansadaço mesmo, falar, ai, não dá mais? Pois é. Acontece que não é aquele cansaço de todo dia, é cansaço assim de aquela sensação de que a gente não vai aguentar mais nada, que tá na exaustão total, esgotou todas as forças. Você já se sentiu assim, sem energia, sem força para prosseguir ou para reagir diante de um desafio? De tão cansado que você tá? Acho que sim, né? Acho que provavelmente todos nós já passamos por isso. Dessa situação que a gente se lembra quando lê essa promessa que nós acabamos de ler agora no livro do profeta do irmão Isaías, né? Que diz assim, lá no versículo 31, que é o nosso versículo chave, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há momentos nos quais as nossas forças simplesmente não são suficientes e parecem nem existir. E é justamente nesses instantes que a nossa espera em Deus, embora deva ser permanente, ela se mostra mais necessária ainda. A gente tem que confiar em Deus sempre, né? Todo o tempo, permanentemente. Mas quando a gente se sente, então, sem forças, fraco, aí mais ainda, né? Esperar no Senhor é colocar as nossas dificuldades e as nossas preocupações todas na mão dele. Não segurar nada, colocar tudo ali aos pés do Senhor. Ele fortalece, ele nos sustenta, nos ergue e faz por nós aquilo que a gente, não tem a mínima condição de fazer, porque estamos esgotados. Dessa forma, o que? A gente entende que o verdadeiro sentido do milagre se dá em duas vias. Deus age em nós, restaurando o nosso ânimo, renovando a nossa esperança, restaurando as nossas forças, e então Ele age diante de nós, realizando com poder o propósito dele. Então, obviamente, que Deus não renova as nossas forças à toa. Deus sempre tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Então, Ele restaura as nossas forças, nos dá vigor novamente, e aí nós teremos condições de cumprir os propósitos dele. Amém? O nosso manancial termina assim, A espera em Deus é a nossa fonte de esperança, de alento, nossa possibilidade de reação. E agora eu termino aqui deixando o quê? O meu abraço, diário de ursa. Quero lembrar vocês também que, para nós que sabemos que em Deus nós temos as forças renovadas, para nós o abraço dá super mega certo, não tem nem como duvidar. E, obviamente, não podemos deixar de abraçar. Bom, quero também lembrar que nós temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus.
E agora eu termino com a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.